Olá, seja bem-vindo de volta ao canal Talentos e Desafios. Aqui você sabe, nós falamos de oportunidade, falamos de negócio, falamos de férias e falamos das coisas que acontecem no mundo afora. Hoje é o nosso terceiro vídeo da série Portugal. Essa série que estamos gravando com o Robson Enes, que está morando em Portugal, que teve a preparação por mais de uma década para estar lá estudando, fazendo o seu doutoramento. E hoje ele vai falar um pouco mais sobre todo esse processo de estudante, todos esses processos de organização. Robson, muito obrigado novamente por você estar conosco aqui no canal, obrigado pela sua disposição e hoje nós queremos aprender mais com você como ir para a Europa para estudar, para fazer um doutorado, para fazer um mestrado. Muito obrigado mesmo. Olá, Roger. Boa tarde a todos vocês. Ok, estou aqui à disposição para ajudar no que for possível dentro do que eu já tiver aprendido por aqui. Para você que ainda não assistiu nossos vídeos, está chegando agora, nós temos 2 vídeos gravados no canal, já com o Robson, e o Robson tem falado para a gente toda essa epopeia de viver na Europa. Nós temos um vídeo que falamos como é morar na Europa, em Portugal, e temos outro vídeo que fala sobre os custos para você morar em Portugal. Hoje, então, Robson, eu queria saber de você como é que foi o processo de preparação para você ir para a Europa para estudar. Eu queria que você contasse para os nossos assinantes como é que foi o processo de preparação, a documentação, o que se precisa, outros itens importantes para aqueles assinantes nossos que estão vendo o canal, que também querem ir para Portugal para estudar. Tá. Ok, Roger. Então, eu vou fazer as observações, na verdade, destoando até um pouquinho do que efetivamente aconteceu comigo, já que eu vim para estudar, mas também com outros objetivos, né, de fazer um sabático de um período talvez mais longo e, consequentemente, o meu tipo de visto acabou sendo outro visto diferente, né? Mas, enfim, a partir do momento em que eu decidi que ia vir este ano, já que esse era um projeto antigo e esse ano eu decidi que realmente viria, a primeira fase foi fazer uma contratação de uma empresa de consultoria, que se fosse hoje eu não faria, tá? Assim, hoje não haveria mais necessidade de eu fazer, mas como eu não conhecia nada, somente de ver vídeos, enfim, tudo mais, eu acabei preferindo fazer para ter mais segurança. Você disse que hoje não faria mais, não pegaria essa assessoria, né? Mas você não pegaria pelo conhecimento que você tem hoje, ou você indica um caminho diferente para o nosso assinante, onde ele buscar informação para que ele não use, então, um serviço de assessoria? Tá. Então, na verdade, eu não indicaria, porque eu acho que o trabalho que é feito, pelo menos na consultoria que me prestou a consultoria, ele está muito relacionado, talvez, à indicação da melhor opção para você vir, qual o melhor visto. O processo em si, ele foi 100% dele feito por mim. Não há como mesmo eles fazerem, né? Primeiro porque a documentação toda é a gente que tem que preparar, obviamente, a nossa documentação. Segundo, porque todas as informações de documentação estão no site do Consulado de Portugal, vai mostrar toda a documentação. Então, assim, eu não faria hoje, eu não contrataria uma consultoria por causa disso hoje, tá? A mim, foi útil, eles ajudaram até no sentido de que eu talvez estava tendendo com a tendência de vir com o visto D2, porque eu não tinha conhecimento, eu não imaginava que, eventualmente, o visto D7, que é o que eu vim, poderia ser aprovado. Ou seja, eu tinha condições melhores do que eu imaginava, né, de encaixe naquele visto, e aí sim, nesse aspecto foi interessante. Mas o restante do processo todo foi feito por mim mesmo, sozinho, né? Explica para o nosso assinante que está chegando, está começando a fazer agora, o que é um visto D2 e o que é um visto D7, que é o que você tem. Ok. Isso, tá bom. O visto D2 é um visto que é liberado pelo governo de Portugal para os chamados microempreendedores. São pessoas que têm um determinado montante mínimo para se começar ou comprar uma pequena empresa aqui em Portugal, certo? Não existe um mínimo estabelecido em lei, a lei não diz qual montante deve ser mínimo para que esse empreendedor venha, mas disse aí nas entrelinhas que as pessoas do consulado aprovam um investimento mínimo de 5 mil euros, né? E aí pode ser de qualquer tipo de empreendimento. Eu conheço gente que tem site de internet, gente que comprou um café aqui, uma cafeteria, né? Um café, que é coisa muito normal aqui. Gente que abriu uma empresa, conheci outro dia uma moça que o marido dela abriu uma empresa de tapeçaria para carros, reformar banco de carros. Conheço o caso do pessoal, de 2 moças que compraram um tuk-tuk, aquele veículo muito comum na Índia, que em Lisboa se usa muito no turismo, na cidade velha de Lisboa. Então, enfim, essas pessoas pegaram um montante, né, de dinheiro,
abriram uma conta corrente aqui em Portugal, vieram aqui uma primeira vez, constituíram uma empresa, que se faz aqui em 40, 50 minutos. E faz mesmo, de fato, você sai com tudo resolvido. Que maravilha. E voltaram para o Brasil e disseram, olha, eu tenho esse dinheiro depositado, né, em Portugal, esse dinheiro não precisa ser depositado, ser trazido para cá para depositar, mas tem que ser em um banco que seja de Portugal. O Brasil tem um banco, ou melhor, Portugal tem um banco que tem agências aí no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro. A nossa Parece que chama Banco Millennium. Não, acho que é o Banco Millennium, me parece. Parece que é o único que tem. Eu, no meu caso, eu trouxe uma primeira parte do dinheiro, abri a conta corrente aqui, apesar de não ter optado por esse visto de 2. Mas, enfim, uma vez que você volta para o Brasil, você diz para o governo de Portugal, após preparar toda a documentação, você fala, olha, eu fui a Portugal, abri uma conta corrente, coloquei o dinheiro lá, ou mandei através do Brasil, constituí uma empresa, ou eventualmente comprei uma empresa, ela já está no meu nome, é possível vir e abrir uma empresa ou comprar uma empresa só com visto de turista, tá? Só aquele visto que você ganha automaticamente ao passar pela fronteira, né? Então, você chega aqui, você faz quase tudo. Você tira o NIF, que é o CPF deles aqui, você abre uma empresa, compra uma empresa, abre conta em banco, você faz tudo como turista, sem ninguém te perguntar nada. Você teve antes, né? Se eu quiser fazer isso uma vez só, eu vou, já resolvo tudo isso e quero ficar por aí, porque tem um custo da passagem, olha, as pessoas querem utilizar o valor. Sim, tem. Mas não é aconselhável. O que se aconselha é que realmente o visto seja pedido a partir do Brasil. Eu sei de um caso, que foi essa menina da tapeçaria, que o marido dela, que eles vieram de forma irregular e se regularizaram aqui, abriram essa empresa daqui, entraram com a documentação aqui. Quer dizer, é até possível fazer. Não é o aconselhável. O que se aconselha pelo próprio governo de Portugal é que você venha, faça a abertura da empresa ou compre uma empresa, volte e lá no Brasil você peça o visto. Tá? Esse é o visto D2. Se você tem esse recurso suficiente para gerar o seu próprio emprego, o governo de Portugal abre totalmente as portas para você. Ele te dá um visto, inicialmente ele te dá um visto de residência. Esse visto de residência tem inicialmente um período de 4 meses, que é o período em que você tem para, chegando em Portugal, resolver a segunda etapa da parte burocrática, que é aqui, que é uma batalha em termos de trabalho, mas não é nada complexo, é só desgastante. Quem está acostumado com o Brasil não vai estranhar, né? Não vai não. Tem características próprias, mas nada que se estranhe. E uma vez resolvido essa parte burocrática aqui, a partir de dentro de 4 meses, você tem a seguinte escala de tempo. Você tem um visto, assim que você resolve, para 1 ano de residência. Ao final do 1 ano, você vai até o CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal. Setor de imigração. Isso. E você renova esse visto, e aí eles te dão por mais 2 anos. E aí, ao final do 3º ano em que você está aqui, você vai, renova esse visto e ele te dá de novo por mais 2 anos. Ótimo. Ao final, então, do 5º ano, você já não tem mais que pedir a renovação desse visto. Você pode pedir a cidadania europeia. E aí você já pede, portuguesa, que por consequência é europeia. Mas você é um cidadão de Portugal com um passaporte europeu, né? Com livre trânsito para trabalho, residência em qualquer um dos 27 países europeus. D2. O D7, né? E depois a gente tem que falar do estudante em si, que também é um pouco diferente, mas o D7, que é o que eu vim, ele é um visto que foi prioritariamente bolado ou desenvolvido para pessoas que são aposentadas, certo? Reformadas, como se chama aqui em Portugal. Se a pessoa é aposentada em qualquer lugar do mundo e consegue comprovar para eles que tem uma renda, em geral, fala-se aqui que aceita-se de bom grado a partir de 1.500 euros mês por casal, tá? 2 pessoas, né? É claro que a pessoa pode vir sozinha. Aí, em geral, eles falam que aceitam pelo menos 1.000 euros mês, tá? De novo, isso não está na lei, mas é uma prática comum, digamos assim. Ele está até casando com aquele curso que nós falamos no último vídeo nosso, que eu deixo aqui em cima, que é em torno de 1.500 euros para você ter uma vida com um casal e 2 filhos aí, uma vida razoável. Um casal e um filho, isso. Exatamente. Então, é exatamente isso. Essa relação, o governo, em geral, é bastante realista com relação a essa questão da renda, sabe? Ele realmente tem uma visão muito clara. Por exemplo, no caso do visto D2, que a gente acabou de falar sobre ele, eles têm uma visão muito clara para dizer, olha, a lei não define valor, mas a pessoa vem, diz que vai montar um site de comércio eletrônico,
que vai comprar os produtos daqui, trazer para Portugal e daqui vender para todos os países da União Europeia, que é uma jogada que se faz muito aqui, mas ela tem 1.000 euros para fazer isso. Então, as pessoas têm noção de que isso não funciona, né? De que não é possível fazer isso. Então, a mesma coisa para a questão do valor para a pessoa viver aqui. Bom, só que no meu caso, esse visto D7, ele também é aplicado para quem tem rendas, ou seja, a pessoa que tem outro tipo de renda, que não necessariamente de aposentadoria ou de reforma, e que consegue viver aqui no país sem trabalhar, né? Ou seja, estamos falando do seu caso, que tem uma pousada, que tem um restaurante aqui, né? Para você que não sabe, o Robson é empreendedor aqui, ele tem uma pousada maravilhosa que fica na região de Ouro Preto, né? Como é que chama a cidade? Lavras Novas. Eu vou deixar a descrição para você no link, para você visitar, para você se encantar. É maravilhosa, você tem que visitar a pousada do Robson e ver toda essa maravilha, toda a parte de história, de cultura. O nome da pousada, você já vai te dar uma dica muito legal. Pousada do Rei Arthur. Exatamente, Pousada do Rei Arthur e Restaurante Santo Graal. Então, essa pousada do Robson que você tem que visitar. Robson, então o empresário ele tem um rendimento aqui no Brasil, um rendimento que está em torno desse valor, um pouco mais. Ele é bem-vindo aí em Portugal? Sim, sem dúvida. E o que ocorre? A pessoa não precisa ter uma empresa, né? Tem pessoas, por exemplo, que conseguem ter renda porque tem vários imóveis aqui no Brasil, então comprovam que tem os imóveis, eles são detalhistas, por exemplo, ele pede que você identifique no extrato bancário o crédito dos valores depositados a cada mês, né? E você tem que apresentar, no caso de rendas, que você tem um determinado saldo aqui em Portugal, já colocado aqui. Via de regra, o que eles exigem é que você tenha pelo menos 10.000 euros depositados aqui em Portugal, vindo sozinho, 10, 12 mil euros, porque eles entendem que esse é o valor que uma pessoa consegue viver aqui 12 mil, por exemplo, durante um ano, se necessário for, sem renda, né? E comprove que tenha essa renda mensal. Isso é o mínimo que eles exigem para esse tipo de visto, tá? Bom, então eu vim com essa situação do visto D7, né? São esses dois os vistos mais usados, digamos assim. Existem outras situações para religiosos, por exemplo, né, que querem vir para fazer o trabalho religioso aqui, tem outras coisas um pouco diferentes. Vou deixar isso para a gente falar em outros vídeos. Agora eu quero que você fale do visto de estudante. O de estudante, ele é um visto até muito mais simples que qualquer um dos outros, né? Mas também tem algumas características. Então, o que se demanda, principalmente com relação à questão do visto de estudante? Primeiro, precisa-se ter a matrícula numa universidade portuguesa. Isso é essencial. Você já tem que ter feito a inscrição e ter sido aceito em uma universidade portuguesa. E aí você tem dados específicos para fazer isso? Cada faculdade, cada universidade vai ter a sua. Em geral, né? Esse processo é feito a partir do início aí do segundo trimestre, abril, maio de cada ano, uma vez que as aulas começam aqui em setembro, né? E depende muito do tipo de estudos que você vai fazer. Então, por exemplo, se você vai fazer graduação, você vai ser aceito em uma universidade aqui a partir da sua nota do Enem. Isso é extremamente interessante. Então, o Enem é reconhecido também. Sim, desde 2014 que as universidades portuguesas aceitam a nota do Enem para aceitação, né? Obviamente, me parece, isso não é uma coisa que eu tenho muita certeza, mas me parece que o nível de exigência é um pouco maior ainda, porque as notas de corte são maiores. Mas tendo uma boa nota no Enem, consegue-se também aqui, né? Quando você fala em mestrado e doutorado, é mais tranquilo, mais fácil, tá? Doutorado ainda mais fácil, porque o número de vagas disponíveis para doutorado é maior. Não maior do que a graduação, obviamente, mas proporcionalmente maior. No meu caso, que o meu doutorado será em História, por exemplo, são 30 vagas, né? E eu vou ter a possibilidade de fazer uma migração, de vir de uma graduação em contabilidade, uma especialização e um mestrado aí no Brasil em gestão de negócios, e vou fazer um doutorado em História.
né? Eu já fiz uma entrevista aqui há anos atrás, perguntando desta viabilidade, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, e o pessoal me disse o seguinte: se você tivesse escolhido um curso mais concorrido, talvez você fosse preterido em função de outras pessoas que teriam um histórico dentro da área, e você não tem, então você seria colocado o último na fila. Mas o curso de História, especificamente, são 30 vagas todo ano e não se preenche o número de 30 vagas. Então ele falou, então você vai ter condição sim de fazer o curso, de ser aceito no curso. Você está fazendo doutoramento em História? Em História medieval, História do período medieval. Tá. E nós falamos no último vídeo que você vai pagar uma propina em torno de 120 euros por mês. Isso. Explica por mês. A propina de novo e por que doutoramento é um doutorado. A propina é anual, né? Exato. Bem diferente do conceito do termo aí, propina, que significa basicamente um valor da mensalidade, que nos casos do curso de doutorado, ela não é mensalidade, é anual. Você paga o valor de 1.400 e poucos euros, uma vez por ano. Se a gente fosse mensalizar isso, estaríamos falando de algo em torno de pouco mais de em torno de 120 euros, né? Ou seja, não mais que R$600 hoje, né? Menos que isso até para se fazer um curso de doutorado. Muito em conta, né? Muito em conta. São um período de 4 anos. Enquanto o doutorado é 1.400 e pouco, graduação 7.000 ano, né? É claro que também tem uma relação muito direta com o fato de que o curso de doutorado você tem menos aulas. Você tem, por exemplo, aulas no primeiro ano e não tem aulas nos outros 3 anos. Então, você 4 vai fazer anos a tese, logicamente. Exatamente, os 3 anos é para tese. Já a graduação, eles têm que disponibilizar professor, enfim, durante todo o período, né? Um detalhe importante aqui, a graduação, a maioria dos cursos é 3 anos, a maioria, alguns poucos não são, mas a maioria é 3 anos. Olha que bom. E pode-se emendar na sequência o que eles chamam de mestrado integrado. E em 5 anos você faz graduação e mestrado. O meu mestrado tem valor aí em Portugal? Ele tem valor para efeito de aceitação aqui no curso. Estando ele reconhecido pelo MEC, como é o caso do seu, é o caso do meu, tem o carimbo do diploma do MEC, automaticamente ele é reconhecido aqui para aceitação para você, por exemplo, fazer o doutorado, né? Se você eventualmente quiser dar aulas aqui, é outra história. Entendo. Né? Teria que fazer uma validação, uma complementação. Mestrado, exatamente. Aí tem algum processo que eu não conheço, que eu não cheguei a pesquisar. Mas o mestrado é inteiramente aceito para que você possa entrar no doutorado aqui. A pessoa que tem visto de estudante, ela pode trabalhar em Portugal? Não, ela não pode trabalhar em Portugal. Tem algumas coisas que são bastante importantes, né? Portugal não tem bolsas de estudo. O próprio site da Universidade de Coimbra deixa bastante claro essa questão. É interessante e importante que você venha, inclusive, quando vai pedir o visto para cá, ou você tem que demonstrar que tem um recurso para viver também, pelo menos durante um ano, que seria algo aí próximo de 10.000 euros ou alguma coisa assim. No caso de estudantes, eles até aceitariam um pouco menos que isso. Ou você tem que ter uma declaração de alguém que vai te sustentar. E esse alguém tem que comprovar a existência de rendas, né? Essa pessoa que dá a declaração, que pode ser, por exemplo, o pai de um aluno que vem fazer graduação, ao dar a declaração de que ele tem que comprovar que vai ter condição de pagar uma mensalidade que vai passar um pouco dos R$3.000 aí, por exemplo, né? Que é o valor de 700 euros mês. Né? E a realidade mesmo que você está vivendo aí? O estudante ele acaba pegando bico, ele acaba fazendo alguma coisa, trabalhando no restaurante, fazendo algum trabalho para completar a renda? Então, em geral, o estudante de graduação, pelo menos os que eu tenho convivido, a maioria não, sabe, Roger? Eu não sei também, pode ser um círculo mais restrito que eu estou vivendo há 2 meses somente aqui, né? E eu não tenho visto. Isso até porque o que ocorre? O governo de Portugal, ele não é um governo que fica caçando as pessoas na rua para saber se você está irregular ou não aqui no país para fazer deportação. Mas ele faz uma certa pressão sobre as empresas, para que as empresas não contratem profissionais com condição irregular. Então, assim, em geral, eu não vejo muitas pessoas trabalhando, não. Tá? Apesar de ter disponível, você vê anúncio no supermercado aqui perto, por exemplo, disponível para trabalhos part-time. Mas só que eles têm também uma questão aqui, parecida com as universidades federais aí no Brasil, de uma alternância dos horários de aula. Às vezes tem aula de manhã, quase sempre tem aula de manhã, mas às vezes tem aula à tarde, às vezes a prova é à tarde, sabe? Tem algum seminário, alguma coisa, então nem sempre também se consegue. O que não quer dizer que ninguém faça,
mas não é a prática comum, pelo que eu posso perceber. Robson, vamos falar um pouquinho sobre custo, tá certo? Um estudante hoje que quer ir no Brasil, não precisa ser exato, mas um estudante que quer ir fazer um mestrado, quer fazer um doutorado, nós já falamos sobre esses cursos, mas eu queria enfatizar um pouquinho mais, que é uma pergunta que muito nos fazem, quanto ele precisa, quanto que ele deve preparar, planejar aqui, para que ele possa ficar, digamos, 2 anos, ou sei lá o tempo que um curso de mestrado ou doutorado usa aí, ou seja, contando o visto, passagem aérea, estadia e a propina que ele vai ter que pagar durante esse tempo, alimentação, essas coisas aí. Ok, deixa eu até fazer uma observação importante aqui. A gente falou agora há pouco sobre a questão de não ter bolsas. Eu não frisei, eu estava me referindo à graduação, tá? Certo. Quando se fala, né, das possibilidades de mestrado e doutorado, aqui também não, mas aí no Brasil você tem muita possibilidade de bolsas na CAPES, né? Então, assim, eu tenho mesmo um amigo para estudar aqui. Tem um amigo, por exemplo, um colega, né, que eu conheci aqui, que está aqui, brasileiro, no interior de São Paulo, fazendo doutoramento também em História, né? Ele é professor de História no Brasil, fazendo doutoramento aqui com bolsa da CAPES, tá? Então, ele está fazendo esse processo todo. Bom, a questão é a seguinte, se nós formos imaginar o curso de mestrado, ele tem uma duração de 3 anos, o doutoramento 4 anos. Sendo que no curso vou falar mais do doutoramento, que é onde eu tenho mais conhecimento, né? Após o primeiro ano, a presença aqui era uma presença relativamente pequena, né? Talvez até justificasse ainda a permanência aqui da pessoa, porque tem alguns seminários e eles estão alternados aí durante o ano. Mas com certeza a partir do 3º e 4º ano, não haveria muito, se não for o intuito da pessoa, como é o meu caso, não haveria muito a necessidade de estar aqui presente, ok? Talvez vir uma vez por ano, para fazer porque todo o processo com o seu orientador você vai desenrolar via comunicação digital. Então, pensando em um ano, né, a cada ano, digamos assim, e aí de novo, né, que a gente falou das outras vezes, e isso tudo muito relativo, depende do que a pessoa, de que espírito a pessoa venha, né, qual objetivo realmente ela vem. Vamos falar de uma pessoa que realmente venha com o espírito de estudante, né, que não vem para passar necessidade, que não vem para passar dificuldade, mas que sabe que não vai ter também grandes possibilidades de ir a restaurantes caros, que é uma coisa que destoa muito desse conceito e realmente pesa no bolso, né? Eu acredito que para um estudante que fique, por exemplo, numa residência como estou, numa residência estudantil, a residência em si custa 275 euros, por exemplo. Que você tem o seu quarto com banheiro privativo e tem toda uma estrutura que te atende aqui ao redor, incluindo aquecimento, que é importante principalmente agora no inverno, né? Wi-Fi, enfim, essa coisa toda, né? Energia e tudo mais. Você não paga nada mais além disso. Acredito eu que é algo em torno de 1.000 euros mês, se a pessoa vier só para estudar, se ela não for viajar tanto ou alguma coisa assim, tá? Então, vamos falar de 12 mil por ano. Se ela for ficar aqui 2 anos de mestrado, por exemplo, talvez 24 mil. Tem gente que fica com menos e tem gente que gasta mais. Claro, isso é de cada um, né? Então, se a pessoa tem a necessidade de viajar um pouco mais, que é o meu caso, que eu vim com esse objetivo, né? Estou começando agora, porque os primeiros 40 dias eu basicamente fiquei nessa coisa de resolver a parte burocrática, mas você vai acabar gastando um pouco mais que isso, talvez aí 15 mil por ano, por exemplo. Se você vem para dizer, não, eu realmente estou indo, mas a gente tem gente aqui, por exemplo, que vê que está com a grana apertada. Eu tenho o caso de uma pessoa aqui, por exemplo, na casa que veio sem bolsa, certo? Sem outra fonte de renda, né? E trouxe a grana, então uma grana apertada mesmo. Então ela se priva de quase tudo, né? Não sai muito, enfim, mas é uma opção dela, né? Ela quer fazer o mestrado, era a condição que ela tinha, né? Ela é um caso que, por exemplo, eventualmente está procurando um emprego, então, e se ela conseguir, talvez ela até vai, não vou falar o nome aqui porque eu não falei com ela que falar isso, claro, mas só que ela tem uma situação um pouquinho diferente, que ela pode trabalhar porque ela tem a cidadania espanhola. Então ela nem conseguiu, ela nem pegou visto aqui. Ela tem a cidadania espanhola, consequentemente ela tem o direito de trabalhar aqui, tá? Então ela está procurando um emprego e deve trabalhar. Mas enfim, é isso. Eu acho que uma média razoável seria algo em torno de 1.000 euros mês. Pode ser possível que seja para baixo,
e também pode se gastar. Para cima não tem limite, né? Depende do que a pessoa quer fazer. Não pode gastar qualquer valor. Não tem fundo, né? Você começa a tomar os vinhos, começa a conhecer os lugares aí vai. Os vinhos até são o de menos, porque o vinho de 3, 4 euros aqui são excepcionais. Você vai querer ir para Paris, vai querer ir para os países aí perto. Aí é a questão. Na verdade, até as viagens são possíveis de se fazer, sabe? Porque as companhias low cost são muito presentes aqui, né? Outro dia o pessoal aqui estava todo eufórico. Na Black Friday, por exemplo, as companhias aéreas vieram também. Teve gente que comprou passagem aérea e de volta para Paris, por exemplo, por 50 euros. Nossa, que isso! Né? Então, 230 reais para sair daqui e ir para Paris, muito ficar barato, uma semana e voltar. Então, até aí é barato a passagem também. Só reforçando um detalhezinho aqui, assim, o site do consulado tem todo o passo a passo e a documentação. Uma coisa importante que, assim, particularmente, está impossível para quem está em Minas usar o consulado de Belo Horizonte. Nossa. Porque eles estão fazendo um agendamento de um dia na semana, um dia no mês, em que se faz o agendamento para todo o mês seguinte. Então, o que eu fiz e todo mundo tem feito é, prepara toda a documentação que está no site, tá? Entra já no site de São Paulo, porque não sei se tem alguma diferença de documentação. Prepara toda a documentação, coloca isso no envelope, preenche um formulário no próprio site, muito autoexplicativo, muito tranquilo de se fazer. Tudo em português? Em português, claro. A documentação, em português do Brasil, inclusive. A documentação é um pouco extensa, mas também não é difícil de se conseguir, né? Se você tem a estrutura necessária para o tipo de visto que você está solicitando, né, em termos financeiros, isso fica tranquilo. Coloca tudo isso no envelope, manda para São Paulo. E eles, em geral, não foi o que aconteceu comigo, mas, em geral, eles vão, 2 semanas depois, te mandar um e-mail marcando uma ida até lá. No meu caso, por algum motivo, eles não marcaram a ida, eles só mandaram um e-mail avisando que meu visto estava aprovado. Eu só fui lá para buscar o visto. Mas, enfim, essa é uma parte que a gente não falou e eu acho importante que o pessoal veja isso. É simples o processo lá do site. Olhem no site que ele traz muita informação. Mas acreditem, tudo que eles pedem lá é necessário ter. Se não tiver, não tem jeitinho brasileiro que dá. Para você que é nosso assinante, agradeço muito pela sua participação. Você que tem deixado milhares de views aí nos nossos vídeos no canal, agradeço muito. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe na rede social, compartilhe com seus amigos. Fale sobre essa série de vídeos que nós estamos fazendo aí sobre como morar em Portugal. Nós já temos 3 vídeos com esse. O primeiro vídeo fala como morar, o segundo fala sobre o custo de vida em Portugal e esse fala especificamente dos vistos D2 e visto D7 e falamos sobre o visto de estudante. Muito obrigado você novamente por estar conosco aqui no canal Talentos Desafios. Robson, obrigado mesmo, um grande abraço para você. Espero que na próxima semana nós estejamos aqui com um novo vídeo, com novos assuntos aqui para o nosso assinante. Ok, Roger. Grande abraço para você e para todos aí. Estamos à disposição. Vamos gravar assim a semana que vem, com certeza. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Talentos e Desafios.